Gravando. Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um Journal Club aqui do nosso grupo. O assunto de hoje vai ser Adaptive DBS, um assunto que eu particularmente acho muito legal. Quem vai apresentar vai ser o Otani. E no final a gente discute, como sempre. Antes de a gente começar, vamos lançar uma pergunta aí para vocês. Pode lançar, Rubens, por favor. Na verdade, eu coloquei... Pessoal, eu coloquei quais doenças, mas a ideia é qual doença baixa vocês julgariam que é mais importante a terapia closed loop, dessas 5 aqui. Obviamente, teoricamente, não teria uma resposta correta, mas é importante ver o feedback de vocês. Umas respostas interessantes aqui chegando para a gente, nós já vamos divulgá-las. Algumas pessoas ainda respondendo. Vamos dar mais 7 segundos. Então é isso. Vou encerrar aqui. Vou divulgar aqui. Então é isso, gente. A maioria achou Parkinson, seguido tremor, poucos distonia e alguns um pouco mais entusiastas com epilepsia. Tourette, ninguém. Então vamos lá, Otani. Vamos seguir o barco e ver o que a gente acha. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Perfeito. Sim. Perfeito. Pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Otani. Eu sou um dos fellows aqui do Grupo de Estudo do Movimento. Vou apresentar nosso Neuromodulation Journal Club de hoje. O assunto do dia, como já foi mencionado, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre DBS, sobre DBS adaptativo, especialmente para a doença de Parkinson. O artigo principal é esse aqui que está projetado na tela, que faz uma breve revisão sobre o assunto. A ideia é usar ele de guia, fazer um overview, dar uma ideia geral sobre o tema. Bom, começando dando um pequeno passo para trás, para depois a gente poder dar uns passos para frente, dar uma ideia inicial sobre o que é o ADBS, o Adaptive DBS. Então, o que é feito hoje na prática clínica é o DBS convencional, ou Open Loop DBS, em que a estimulação ela ocorre sempre de forma fixa e contínua. Claro que entre os retornos ambulatoriais, o próprio paciente às vezes pode ajustar alguns parâmetros, por exemplo, quando é realizado grupos ou quando é estabelecido um intervalo de rampa, para que o paciente possa ajustar algum parâmetro dentro daquele intervalo, mas tudo é feito sempre de forma manual. Essa é a ideia principal. E não há nenhuma forma de fazer o ajuste de forma automática baseado em nenhuma variável. A ideia do Open Loop DBS é que o ajuste é sempre feito de forma manual, e uma vez que é ajustado os parâmetros, a estimulação ocorre sempre de forma fixa, de forma contínua, sem nenhum ajuste de forma automática. O Adaptive DBS, por sua vez, o DBS adaptativo, acontece de forma um pouco diferente, que é o tema da reunião de hoje. A estimulação ela sempre vai ocorrer de forma variável e vai ser sempre ajustada de forma automática conforme o registro de alguma variável. Na maior parte das vezes, essa variável vai ser um biomarcador, e já adiantando, na maior parte das vezes, esse biomarcador é a monitorização eletrofisiológica na topografia do STN, especialmente atividade elétrica da faixa beta. Então, a ideia do Closed Loop DBS é que algum biomarcador é mensurado, esse biomarcador é processado, inserido em um algoritmo, esse algoritmo faz com que o DBS tenha seus parâmetros de estimulação ajustados, esse novo ajuste dos parâmetros de estimulação interfere sobre esse biomarcador e isso forma um circuito de alça fechada em que a estimulação vai sendo continuamente aperfeiçoada a partir da mensuração do biomarcador. Só dando uma breve perspectiva histórica, assim, bem breve, sobre quais as perspectivas que já temos até agora sobre closed loop na medicina de forma geral. O primeiro relato de um sistema closed loop de estimulação elétrica é da 1980, na cardiologia, quando foi começado a colocar o CDI, o cardioestimulador implantável, na área da cardiologia. Na neurologia, o uso de um sistema closed loop para estimulação elétrica, ele acontece de um pouco mais tardio. O primeiro relato que eu achei na literatura é de 2004, nesse paper da Eli, mostrando o RNS, a neuroestimulação responsiva para epilepsia. Veja que há um gap aí de 24 anos entre ele ter sido usado na cardiologia até ele ter sido migrado para a neurologia. Algumas variáveis podem ter interferido nisso.
Uma delas é a data de input, né? O registro elétrico, quando na cardiologia, enquanto ele trabalha ali na casa ali dos milivolts, na neuroestimulação ele age ali na casa dos microvolts, né? Então a aferição do registro elétrico tem que ser muito mais refinada, o que explica uma necessidade de um device mais complexo. Um segundo ponto é o sítio de estimulação, que precisa ser muito mais preciso na neuroestimulação em relação à estimulação cardíaca, o que torna a janela entre os efeitos colaterais e os efeitos benéficos muito mais estreita, o que demanda um device muito mais complexo, o que explica esse gap aí de 2 décadas e meia até ter sido migrado para a neurologia. E hoje, né, qual que é a aplicabilidade do ADBS hoje? Esse aqui é um paper bastante interessante da Brain Stimulation, que essa tabela aqui eu achei bastante didática para a gente entender. Aqui ele mostra aqui as principais indicações do DBS convencional e do ADBS. E no ADBS, o que ele mostra aqui para a doença de Parkinson, que é o foco da nossa reunião de hoje, ainda não é usado, né, de forma rotineira na prática clínica, já foi testado em modelos animais, já foi testado em alguns pacientes e tem estudos clínicos maiores em andamento. O ADBS ele só é usado na prática clínica, fora do ambiente de pesquisa, para epilepsia. Esse aqui é o paper que embasa o uso para epilepsia, que é um paper de 2014 da Eli, mostrando que para alguns casos de epilepsia refratária, há uma redução até 50% das crises em casos selecionados. Esse aqui é um paper bastante interessante da Movement Disorders, sobre algumas atualizações em ADBS. Eu só queria trazer esse gráfico desse paper, mostrando aqui como que o tema tem tido aí uma importância exponencial, né, na literatura, né? O número de publicações tem crescido aí de forma exponencialmente ano a ano, reforçando aqui a importância da gente frisar o assunto hoje. Bom, então eu falei que o ADBS funciona num sistema de alça fechada, né, no sistema de closed loop, em que a gente tem um biomarcador que é aferido, e a aferição desse biomarcador, ela leva a um ajuste contínuo da neuroestimulação. O biomarcador mais usado para a doença de Parkinson é a atividade eletrofisiológica na região do STN, especialmente a atividade na faixa beta, entre 8 e 35 Hz. A ideia é mais ou menos assim. Primeiro é feita a monitorização eletrofisiológica subcortical, na topografia ali do STN. Aqui é o registro da atividade eletrofisiológica, ainda sem nenhum processamento de dados. Em seguida, aquela atividade eletrofisiológica ela é filtrada para uma determinada faixa de frequência, por exemplo, para a faixa de frequência beta. Em seguida, essa faixa de frequência já filtrada para aquela faixa, ela é projetada de forma linear num gráfico e é estabelecido aqui na linha vermelha um limiar. Esse limiar é pré-determinado pelo programador e a ideia é que toda vez que aquela faixa de frequência ela atinge uma amplitude acima desse limiar, a estimulação ela é disparada e toda vez que ela desce para baixo daquele limiar, a estimulação ela é desligada. Então a estimulação aí ela é acionada de forma binária, ligada, desligada, conforme a atividade ela ficar acima ou abaixo do limiar de estimulação. E o importante é que a atividade beta, né, especialmente no STN, por que ela é tão estudada e tão usada como biomarcador no ambiente de pesquisa? Porque há uma correlação clínica entre a presença da atividade beta e a melhora dos sintomas motores da doença de Parkinson, especialmente a bradicinesia e a rigidez. Esse aqui é um paper de 2008 que eu achei bastante interessante, que ele mostra como que a presença da atividade beta e a supressão dessa atividade beta tem correlação com a melhora dos sintomas motores na doença de Parkinson. Então, a gente pode ver aqui, nesses primeiros dois gráficos, o gráfico A e o gráfico B, o gráfico A mostrando que a queda da atividade beta tem uma correlação com a melhora do PDRS motor, o gráfico B mostrando que dentro do PDRS motor, especialmente no subscore de bradicinesia e de rigidez, essa correlação se mantém, e no gráfico C, mostrando que a atividade gama, uma atividade de maior frequência, ela também tem correlação com a melhora da bradicinesia e da rigidez, mas de forma inversa, ou seja, em outras palavras, quanto maior a atividade gama, quanto maior a amplitude dela, maior é a melhora do PDRS motor. E o excesso de atividade gama, ele está relacionado com as discinesias de ON. Isso é bastante interessante para um paper que eu vou mostrar mais para frente. E aí, a ideia é que não só
a atividade beta, não só a presença dela por si só, é o que está relacionado com sintomas motores da doença de Parkinson, mas a arquitetura da atividade beta, a forma como ela se manifesta, é fundamental para entender os sintomas motores e o racional de usar o AIDS-IBS. Esses aqui são 2 papers que eu achei bastante interessantes, mostrando que não é só a atividade beta, não é só a presença dela, até porque a beta pode ocorrer de forma fisiológica, mas é especialmente a presença dela de forma hipersincronizada em bursts de maior duração e de maior amplitude que está relacionado com a presença dos sintomas motores. E essa compreensão de que são os bursts de maior amplitude e de maior duração é fundamental para entender que a neuroestimulação ocorre de forma responsiva a esses bursts. Então, como é que a gente pode monitorizar a atividade beta a partir do que foi exposto até agora? Uma das formas, que é a forma mais usada, é chamada de forma dinâmica, que a atividade beta ela é monitorizada em trechos pequenos de tempo, em trechos de 400 até 500 milissegundos, e o que o DBS é responsivo são esses bursts que eu acabei de mencionar, que são os bursts de maior amplitude e de maior duração. Então, o DBS é responsivo a esses bursts. Uma segunda forma de se analisar a atividade beta é o que chama de DBS adaptativo de resposta lenta. Nesse caso, a atividade beta ela é monitorizada de forma um pouco mais prolongada. Em vez de trechos de 400 a 500 milissegundos, os trechos são bem mais longos, chamamos de 40 a 50 segundos. E a ideia aqui é ver, num período de tempo maior, qual que é a tendência da atividade beta. Isso traz a desvantagem de perder a sensibilidade para monitorizar aqueles bursts de maior amplitude. Por outro lado, isso, aos olhos do autor, tem a potencial vantagem da atividade beta ficar menos suscetível a artefatos. Não tem nenhum trial head-to-head comparando o que é melhor. Se é melhor você fazer a análise da atividade beta de forma mais dinâmica, analisando os períodos mais curtos e mais responsiva aos bursts, ou se uma análise mais longa, de períodos mais longos, vendo as tendências num intervalo de tempo um pouco maior. Então, essa é uma das fronteiras do conhecimento no DBS adaptativo. O que tem de evidência do AIDS-IBS até o momento? Esse é um gráfico do paper principal e há alguns dados aqui que chamam a atenção. Queria chamar a atenção aqui para as 2 primeiras colunas. Então, quando a gente vê o PDRS motor nos estudos que fizeram análise cega, comparativamente ao DBS convencional, houve uma discreta superioridade do AIDS-IBS. E quando foi feita a análise cega do PDRS motor com a ausência de estimulação, com os pacientes em off-team, também houve aí uma superioridade do AIDS-IBS, obviamente aqui de forma mais robusta. Esses dados aqui, eles têm algumas limitações, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já queria chamar a atenção aqui que o N dos pacientes, o número de pacientes em cada estudo é bastante, digamos, tímido, bastante pequeno, de 6 a 13 pacientes. Alguns parâmetros da estimulação do DBS convencional que talvez justifiquem que nesses estudos o DBS adaptativo tenha se mostrado superior. Vou comentar isso logo adiante. Alguns pontos relevantes da análise que eu acabei de mostrar. No DBS adaptativo, o TED foi bem menor. O TED foi, em média, metade quando comparado com o DBS convencional. Então, realmente, aí, um dos racionais do DBS adaptativo, que é poupar energia, ele se comprovou nos estudos que foram publicados até o momento. Além disso, o DBS adaptativo, comparativamente à ausência de estimulação, ao off-team, houve uma melhora, a média de melhora do PDRS motor foi de 35%. O que é comparável, que é semelhante à eficácia que é descrita nos estudos que analisaram a longo prazo o DBS convencional, comparativamente aos pacientes com ausência de estimulação, chamando atenção aqui para o early STEAM. Lembrar que o desfecho primário do early STEAM não foi o PDRS motor, foi a qualidade de vida pelo PDQ-39, mas nos desfechos secundários, um dos desfechos secundários foi o PDRS motor, houve ali uma melhora de entre 35% e 40% a longo prazo, o que é comparável com o que foi descrito por adaptativo DBS até o momento. Em relação a efeitos colaterais, uma das potenciais vantagens do DBS adaptativo, utilizando uma energia menor, talvez seja que ele cause menos efeitos colaterais. O que existe de publicado até o momento? Tem um estudo que eu achei bastante interessante comparando a fala dos pacientes entre o DBS adaptativo e o DBS convencional. Foi um estudo com 8 pacientes,
que foram submetidos à estimulação adaptativa depois da estimulação convencional, e foi realizado essa escala aqui de inteligibilidade da fala, mostrando, quanto maior a pontuação, melhor a inteligibilidade da fala, mostrando que houve uma diferença estatisticamente significante melhor no grupo que foi submetido nos pacientes quando eles foram submetidos ao AIDS-IBS. Aqui são os dois gráficos principais do estudo, mostrando que houve aqui uma deterioração da fala quando os pacientes são submetidos à estimulação convencional, comparativamente à estimulação adaptativa, e o gráfico B, cada linha representa um paciente individualmente, mostrando que todos eles aí tiveram uma deterioração da fala quando eles trocaram da estimulação adaptativa para a estimulação convencional. As cinesias também podem ser um efeito colateral da estimulação, e aí esse estudo também eu achei bastante interessante, que ele comparou a presença de cinesias nos pacientes com DBS convencional versus DBS adaptativo. Aqui a gente pode ver que, eu queria chamar a atenção primeiro aqui para o gráfico B, em que entre a estimulação convencional e a estimulação adaptativa, comparando os pacientes on-STIM on-MED, houve uma diferença do PDRS motor, mas não foi uma diferença estatisticamente significante. Entretanto, quando é analisada as cinesias, né, pela Unified Dyskinesia Rating Scale, houve uma diferença significativa do ponto de vista estatístico, com P menor do que 0,05, com o AIDS-IBS com benefício, né, com uma menor taxa de cinesia em relação ao DBS convencional. E o gráfico C, por fim, reforçando que houve um gasto de energia, né, houve um TED bastante menor no grupo que foi submetido ao AIDS-IBS. Bom, algumas limitações do que eu expus até agora. Primeiro, né, como eu havia falado lá atrás, o número de amostra, né, o número de pacientes dos principais estudos, ele é bastante limitado. É um número tímido, aí os estudos têm de 6, no máximo 13 pacientes. O tempo de follow-up também desses estudos, ele é muito limitado. Geralmente os pacientes, eles são submetidos à estimulação adaptativa por um período muito curto de tempo, e a análise, né, o segmento deles também é num período muito curto de tempo, de minutos a horas, né? Não teve nenhum estudo que analisou esses pacientes por semanas, meses ou anos. Além disso, eu mostrei naquele gráfico lá atrás que o DBS adaptativo se mostrou superior ao DBS convencional, né, em relação ao PDRS motor. Entretanto, nesses estudos, a estimulação convencional ela fica bastante limitada porque ela ocorre nos mesmos parâmetros do DBS adaptativo. Para fazer o DBS adaptativo, é necessário que os parâmetros de estimulação estejam em polaridade monopolar, e só podem ser usados os dois contatos do meio, ou o contato dorsal ou o contato ventral. Isso para que se consiga fazer o registro eletrofisiológico, usando os dois contatos, o contato mais ventral e o contato mais dorsal. E aí isso faz com que a estimulação convencional não ocorra de forma otimizada, né? Não ocorra de forma como é realizada na prática, que você pode usar, por exemplo, os contatos o mais dorsal, o mais ventral, ou fazer uma estimulação bipolar. Isso não foi possível nos estudos porque os parâmetros foram idênticos aos parâmetros utilizados no IDBS. E parte dos estudos, né, uma boa parte deles, na verdade, é realizado no período pós-operatório recente, logo depois do implante do DBS. Então, um possível efeito aí microlesional, um efeito de injeção, não pode ser descartado desses estudos, o que também é mais um fator limitante. Quais são as formas de estimular no DBS adaptativo? Esse aqui é a forma principal, que a esmagadora maioria dos estudos usa, que a gente chama de forma binária, né? Então, é estabelecido aqui o limiar de estimulação. Acima desse limiar, a estimulação é ligada. Abaixo desse limiar, a estimulação é desligada. Mas não é a única forma possível. Também a estimulação pode ser feita de forma gradual, em que é estabelecido dois limiares, um limiar mínimo e um limiar máximo. E a amplitude da estimulação varia dentro desses dois limiares, ou de forma contínua, em que não é estabelecido nenhum limiar em princípio, e aí a estimulação tenta seguir de forma mais harmônica possível o biomarcador que ela está analisando. Eu vou mostrar um estudo sobre eletrocorticografia, sobre monitorização da atividade gama, que usou a monitorização de forma contínua. Então, essa é uma outra fronteira do conhecimento. A maior parte dos estudos fez a estimulação binária, mas talvez as outras formas de estimulação ainda foram muito pouco exploradas. Uma pergunta que o autor do paper principal faz é se a desincronização da atividade beta, né, essa supressão da atividade beta, poderia ter algum prejuízo, poderia ter algum efeito deletério.
O racional para ele questionar isso é que a redução da atividade beta ela acontece de forma fisiológica e a redução da atividade beta ela está relacionada com os atos motores voluntários, especialmente para cessar os atos motores voluntários. Esse aqui é mostrando aqui que durante o ato motor voluntário há uma supressão da atividade beta e também há um aumento da atividade beta em relação à impulsividade, assim, o aumento da atividade beta, ele ocorre de forma fisiológica em situação de inibição de resposta, em situações de conflito. Isso talvez explique parcialmente por que haja impulsividade no DBS de STN. Ele levanta isso como possível limitação do DBS adaptativo, mas logo, né, ele já usa o contra-argumento que, aos meus olhos, parece até um pouco bastante claro, assim, que a supressão da atividade beta, ela também ocorre no DBS convencional e talvez ocorra até de forma menos seletiva, né, visto que ela ocorre de forma fixa e contínua. Então, apesar da possibilidade da supressão da atividade beta ter algum efeito colateral, isso não deve ser visto como um fator limitante para o uso do DBS adaptativo. Eu falei até agora sobre a atividade beta subcortical na tomografia do STN, mas é importante, né, principalmente quando a gente vai pensar na fronteira do DBS adaptativo, quais outros biomarcadores que podem ser usados para fazer a monitorização dos pacientes, fazer o ajuste da estimulação. Esse aqui é um estudo que eu achei bastante interessante, que em vez de fazer análise subcortical, ele fez a análise cortical na topografia de M1 da atividade gama, atividade de maior frequência. Como eu havia falado, quanto maior a atividade gama, maior o benefício sobre a rigidez e a bradicinesia. E o excesso de atividade gama está relacionado com as discinesias de ON. Então, você monitorizar a atividade gama cortical pode ser também um biomarcador para você monitorizar a neuroestimulação. Aqui a gente teria a vantagem da atividade cortical ser uma atividade de maior amplitude, que facilitaria o registro dela, e uma vez que a atividade ela é monitorizada num sítio distante do sítio de estimulação, o que não acontece quando se faz análise subcortical, fisiológica subcortical do STN. Quando você faz uma análise cortical num sítio à distância da estimulação, isso faz com que haja uma menor interferência da estimulação, seria uma outra potencial vantagem de usar a atividade cortical em vez da atividade subcortical. Entretanto, aí uma potencial desvantagem é a necessidade de um device um pouquinho mais complexo, com um strip ali subdural para fazer a eletrocorticografia. O tremor é um dos pontos que o autor levanta no paper. E aí, o tremor, eu falei que a atividade beta ela tem uma forte correlação com a bradicinesia e com a rigidez, mas ela não tem ainda uma correlação muito clara com o tremor na doença de Parkinson. Isso torna um desafio, né, porque talvez para as formas mais tremulantes da doença sejam necessários outros biomarcadores para conseguir fazer a estimulação de forma mais adaptada possível. Esse aqui é um estudo que eu achei bastante interessante, em que, ao invés de fazer a monitorização eletrofisiológica, os autores usaram o smartwatch nos pacientes com acelerômetro de giroscópio e fizeram como biomarcador a monitorização do tremor em si. E aí fizeram o DBS adaptativo responsivo ao tremor através da monitorização do tremor por acelerômetro. Aqui, comparando os pacientes com o baseline, houve aí uma melhora importante do tremor quando os pacientes usaram o DBS adaptativo pela monitorização contínua do tremor no smartwatch. E aqui, comparativamente com o DBS convencional, mais uma vez, mostrando que o DBS adaptativo hoje veio um poupamento, e houve uma economia de energia bastante importante. Bom, as principais fronteiras do conhecimento no DBS adaptativo. Primeiro, né, até agora, né, todos os estudos foram publicados, o que é alterado na estimulação, conforme o registro do biomarcador, é a amplitude, mas ainda não há nenhum estudo publicado até o momento mostrando o ajuste de outros parâmetros além da amplitude a partir do registro de algum biomarcador. Por exemplo, não tem nenhum estudo que mostre a variação da frequência ou a variação da largura de pulso, o que é uma área promissora. Além disso, como eu falei há pouco, outros biomarcadores para serem usados além do local fit potential subcortical para monitorização do AIDS-IBS, né? Tem muito sobre a atividade beta na topografia da STN, mas há outras áreas promissoras. Por exemplo, a eletrocorticografia, no estudo que eu mostrei há pouco, o uso de alguns devices para você, por exemplo, nas formas tremulantes, monitorizar o tremor em si, em vez de fazer uma análise eletrofisiológica, ou até mesmo ele menciona aqui o uso de
de alguns apps pelo paciente, para o próprio paciente mencionar como ele está em relação aos sintomas motores, sintomas não motores e efeitos colaterais, e no algoritmo de machine learning, o DBS poder fazer o ajuste de forma automática. Além disso, os biomarcadores químicos também podem ser uma área do conhecimento. Em vez de fazer a monitorização eletrofisiológica, fazer a monitorização eletroquímica, ter alguns estudos em modelos animais analisando os níveis de dopamina. Outra fronteira do conhecimento é a possibilidade de que, muito provavelmente, o DBS adaptativo não aconteça de forma tão simples assim. E aí, diferentes fenótipos da doença de Parkinson podem ter maior ou menor correlação com diferentes biomarcadores. Então, provavelmente, o ADBS ideal, entre aspas, seria o ADBS que talvez não analise uma única variável de forma isolada, mas ele analise várias variáveis numa integração multimodal. E para cada fenótipo da doença de Parkinson, uma dessas variáveis seja mais ou menos valorizada. Essa aqui é uma tabela, um paper de revisão sobre ADBS que eu achei bastante interessante, mostrando aqui, por exemplo, que talvez a análise eletrofisiológica subcortical do STN tenha maior correlação com a bracinesia e com a rigidez. E, por exemplo, o uso de um smartwatch com acelerómetro de giroscópio seja mais útil nas formas tremulantes. Outra fronteira do conhecimento é, uma vez que a estimulação não vai ocorrer de forma fixa e contínua, que ela respeite ao longo do ciclo vigília-sono as variações que acontecem na atividade beta e na atividade gama. Esse aqui é um estudo que eu achei bastante interessante com modelos animais, mostrando que há uma variação tanto da atividade beta quanto da atividade gama no ciclo vigília-sono, o que aí é mais um dado aí corroborando de que não faz sentido a estimulação sempre ocorrer de forma fixa e contínua, visto que entre o vigília e entre o sono há uma diferença eletrofisiológica da atividade beta e atividade gama, as duas faces de atividade que estão relacionadas com os sintomas motores da doença. Bom, por fim, para concluir, o DBS adaptativo permite aí, potencialmente uma neuromodulação com maior precisão, permite um feedback em tempo real a partir da mensuração de algum biomarcador, traz o potencial aí de um menor gasto energético, visto que a estimulação não ocorre de forma fixa, mas ocorre de forma responsiva a partir de uma variável mensurada, e traz aí, por consequência do menor TED, um potencial de menos efeitos colaterais. Ainda é uma área de fronteira do conhecimento, na doença de Parkinson especialmente, ainda está em fase de pesquisa, e são necessários aí estudos, como vocês já devem ter concluído, com amostras maiores e com tempo de follow-up maior, para começar a ser aplicado e validado na prática clínica. Obrigado, acho que era isso que eu tinha para falar de mais importante. Por último, né, mas não menos importante, se o Dr. Rumes quiser assumir a palavra para falar sobre o curso do dia 22. Não, eu falei só para você pôr aí, Otani, para quem, obviamente, a maioria já divulgou, lembrar que o curso vai ser ao vivo, sexta-feira, 2 da tarde, tá, pessoal? Das 2 às 6 e pouco, vai ser baseado em casos, cada um vai ter mais ou menos 10 minutos para apresentar um caso e uma discussão teórica em cima do caso e uns 8 minutos por caso para discutir mesmo. Então vai ser bem interativo e, enfim, quem tiver interesse, quem for membro da Movement Disorders é de graça. Até hoje o deadline para a pessoa querer pegar de graça, quem não é membro tem que entrar, ficar membro e fazer a inscrição. Depois disso, quem não for membro acaba tendo que pagar $25. E como ficar membro é de graça, não tem sentido a pessoa pagar. Mas é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui, Otani, ideia a gente abre para discussão. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem quer comentar algum assunto específico aí? Aliás, Otani, bela abordagem, né? Você, como sempre, aí, pegou vários outros assuntos aí. O assunto é difícil, é extenso. Alguém tem alguma ponderação para fazer nesse momento, gente? Parabéns, Otani, belíssima apresentação. Esse é um assunto complexo ainda, né? A gente ainda não sabe muita coisa, como você muito bem pontuou no final. Mas a minha impressão é que a gente não vai poder fugir disso. Eu acho que a tecnologia DBS está indo para esse lado, né, do adaptive. A gente só não sabe como que a gente vai mensurar isso, como você bem falou, né? Qual vai ser o sinal que a gente vai usar para adaptar esse DBS ao longo do tempo. Como que isso
se comporta realmente em relação, por exemplo, ao sono, né, que você até colocou ali muito bem, como se comporta em relação aos sintomas não motores. A gente não tem, obviamente, um biomarcador para melhora da dor em pacientes com doença de Parkinson. Acho que esse buraco é bem mais embaixo. Mas não tem jeito. Eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente vai andar para esse caminho. Talvez, de cara, não vai ser aquilo tão maravilhoso que a gente tem em mente, mas eu acho que a gente vai engatinhando para esse lado mesmo. E para isso, realmente, precisamos de estudos maiores. Mas o fato da gente já ter devices que são, de alguma forma, capazes de fazer leitura de sinal eletrofisiológico durante a neuromodulação, eu acho que já é um passo importante para isso. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa? Tani. Pessoal, alguém? Fábio, tá aí? Oi, Rubens. E aí, Fábio, tudo bem? Bom dia. Tentando desmudar o negócio aqui. Não, acho que a apresentação foi muito boa, né? E o Tani, ele chamou atenção aí para um aspecto que é a questão do registro multisite, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Como ele colocou aí, tem o registro multisite, ele tem uma série de vantagens, né? Primeiro que a atividade que você capta lá no córtex, ele tem uma amplitude muito maior, né? Do que a atividade que você capta lá embaixo no núcleo subtalâmico. E isso faz uma diferença enorme, porque quando você vai, por exemplo, analisar acoplamento, né? Fase e frequência, que eles chamam de PAC, né? Phase Activity Coupling, você precisa registrar atividades em alta frequência, gama, e registro de alta frequência com macroeletrodo lá embaixo é muito difícil. A gente tem 4 pacientes implantados com o sistema aí da Medtronic, você não consegue registrar coisas acima de 100 Hz. Muito, muito difícil, mesmo que você normalize, faça a transformação logarítmica do sinal, é muito complicado. Já os estudos lá do pessoal lá do Philip Starr, né, que eles fizeram esse tipo de análise com eletrodos lá no strip cortical e um eletrodo no núcleo subtalâmico, eles conseguem registrar o gama, né? Então, registro multisite, eu acho que é uma coisa que talvez o futuro aí vai mostrar que seja aí um método de melhorar essa técnica aí do Adaptive Closed Loop. Tem também, pegando um pouco o gancho aí do que ele falou de outros sinais, né? Outros biomarcadores e registro multisite, tem um paper muito interessante de um cara chamado Andrew Sharratt, publicou em meados do ano passado numa revista chamada Neurobiology of Disease, né? Aquela revista que, se você, Otani, quiser dar um passo mais para trás ainda do que você deu no início, você vai pegar essa revista aí, Neurobiology of Disease. E ele faz um estudo em rato, né? Modelo 6-OHDA. Ele avalia o quanto que o beta registrado no córtex é capaz de alterar a capacidade de sincronização dos neurônios subtalâmicos. Então, nesse estudo, ele avalia uma série de coisas, mas um dos dados mais interessantes desse estudo é que aqueles betas longos, ou seja, a partir de 400 milissegundos, eles resetam a fase dos neurônios subtalâmicos, do núcleo subtalâmico que oscilam em beta. Então, se aparecer um beta longo lá no córtex, você reseta a fase dos neurônios do núcleo subtalâmico e, uma vez resetado, eles passam a oscilar em fase. E essa oscilação em fase estaria associada ao nível de bradicinesia dos ratos. Então, é um troço bem interessante, assim, é um artigo que vale a pena ler, porque mostra o quanto que essa interação córtico-subcortical é super importante e salienta o registro multisite, né?
E, por fim, uma outra coisa que eu queria colocar, que no paper eles não colocaram, né, em relação a novos tipos de sinal. Tem hoje uma linha de papers que estão avaliando o decaimento 1/f do espectrograma, né? Então, quando você pega o espectro do paciente, você vê que você tem lá uma potência alfa, uma potência delta alta, depois você tem uma potência alfa um pouquinho menor, uma potência beta um pouquinho menor, e assim vai, né? Então, se você traçar uma derivada sobre esse decaimento, eles chamam de decaimento 1/f, segundo aí alguns autores, entre eles um cara chamado Richard Gall, que é um cara que estuda bastante isso, você teria uma melhor modelização de balanço sináptico entre as redes. E esse decaimento 1/f é algo relativamente fácil, assim, para quem mexe com o processamento de sinal, avaliar. E é um biomarcador que também pode ser utilizado aí ao longo dos anos, né? Como ele não colocou aí no artigo, a revisão do Peter Brown é uma revisão bem simplificada, né? Eu achei que fosse interessante colocar isso daí, que provavelmente é algo que vai aparecer no radar aí de vocês. Aí. Maravilha. Pessoal, mais alguém aí da neurologia ou da neurocirurgia que teve tem alguma ponderação aí do Adaptive DBS? Eu só ia falar, Tani, rapidinho. Você falou lá, tem 2 paradigmas, né? On-off e o adaptativo, que vai a princípio vai modulando. E você tem agora que é que chama, que é dependente do estado do paciente. Então, se o cara está parado, está desligado, se ele está mexendo o braço, liga, mais ou menos essa ideia. Então, não é um biomarcador da condição dele, mas do estado dele, né? E isso para tremor essencial é fantástico, porque se o cara está fazendo ação com o braço, liga o aparelho, pouco importa que biomarcador é do tremor, mas se ele está mexendo o braço e pegando um café, liga o aparelho, se o braço está em repouso, desliga. Pensando em intolerância do tremor essencial, é fantástico isso, porque o aparelho ficaria desligado à noite, já que ele não está mexendo o braço, e de dia só ligaria numa voltagem só, porque você já pré-estabeleceu, né? Tremor essencial é uma coisa muito mais fácil, não tem interação com remédio, discinesia e tudo mais. Então, acho que esse aí, para tremor essencial, me parece ser o melhor modelo, né? Na verdade, o closed loop vai ser modelos para diferentes tipos de doenças. Então, esse é outro modelo que depende do status da pessoa, que inclusive foi publicado esse ano na Movement Disorders. Rapidinho sobre freezing, você tem um paper do grupo do Peter Brown também, você mostrou alguns outros aí sobre desacoplamento na faixa com frequência mais baixa, ali na região de θ, relacionada a freezing. Talvez seja um biomarcador no STN, mas também tem alteração cortical, na linha que o Fábio falou. Então, talvez o córtex venha antes do STN. A questão é onde se origina esses biomarcadores. Provavelmente o STN é uma das vias, mas não está se originando ali. E aí você tem que fazer o reset, ou você tem que talvez ligar o aparelho antes dele acontecer o fenômeno freezing. Freezing é um bom modelo, né? Porque como é paroxístico, o closed loop funciona bem. Você vê que para distonia, o pessoal não se empolga tanto para estudar transtorno obsessivo compulsivo, são coisas meio longas, né? Assim, então o fenômeno paroxístico é muito bom para closed loop. E acho que é isso aí. Tem bastante fronteira, como você tem mais fronteira do que... Nós estamos na década de 90 para o DBS, né? Na época devia ter mais pergunta que resposta, nós estamos aqui. E acho que é isso aí, Tani. Só falar dessa outra fronteira, que é a mudança de posição. Essa é a mais óbvia. Tudo que você mostrou é de pacientes parados, né? O cara começa a andar e aí? Então, isso o sensing da Medtronic não mede, na verdade, né? Quando o cara está parado e ele está andando, obviamente diminui a beta, porque quando você anda diminui beta, mas tem beta lá ainda. Só que o problema é que a frequência dela é diferente o pico de frequência andando é diferente do pico parado e do pico em pé. E o aparelho da Medtronic só pega uma faixa de 5 Hz. Então, se o cara sair, você está mirando aqui, mas o patológico está aqui do lado. Mas enfim, óbvio, né? A gente está começando o negócio. Gente,
Alguém aí com alguma outra insight filosófico ou não sobre closed loop? Bem, sobre esse negócio aí que você falou do andando parado, né? A gente recentemente publicou um artigo onde a gente avalia as diferenças, né, de atividade oscilatória na porção dorsal do núcleo subtalâmico de pacientes rígido-acinéticos e pacientes tremor dominantes, né? E a gente vê que essas diferenças, elas estão relacionadas ao movimento também, ou seja, existe uma diferença entre os fenotipos no estado de repouso e existe uma diferença entre os fenotipos, diferença eletrofisiológica entre os fenotipos em estado de movimento. Então, o movimento, ele influencia nessa diferenciação eletrofisiológica entre os fenotipos. E isso acaba tendo uma implicação também futura, né, na maneira como você vai fechar a alça, né? Provavelmente o aparelho vai ter que ter duas variáveis, né, Fábio? Ele vai ter que saber o que você está fazendo e dentro disso qual que é a frequência patológica. Você vê como é complexo, é a questão do machine learning, quer dizer, andando, o registro da patológico desse cara é X, parado é Y, enfim. Agora, realmente, tremor não funciona, né? Porque, o cara que é muito tremulante, o que adianta você ver a beta do cara e desligar quando melhorar a beta? Se ela não tem relação com o tremor, esse cara faz um puta rebote. Porque o tremor, às vezes, piora depois do DBS, se você desliga por um mecanismo de rebound. Então, também tem esse trick aí no closed loop, que o paciente vai odiar, né? Bom... O tremor teria que identificar, teria que fazer o que você está falando aí. O tremor é um fenômeno também que ele não é constante, né? Então, teria que identificar o que acontece antes, né, do paciente tremer, né? Alguns milissegundos antes do paciente tremer, alguma coisa acontece ali. E aí, tentar quebrar esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Adaptive DBS para o paciente do tremor, talvez ele não seja um continuous DBS, mas ele é quase um continuous DBS, né? Mas, Fábio, exatamente esse é o meu ponto. Eu acho que esses caras tremulantes que vão para a cirurgia, sem discinesia, o parkinsoniano, esse cara não precisa de DBS adaptativo. O contínuo vai muito bem para esse cara, ele treme o dia inteiro. Para eu deixar desligado um pouco... Não sei, hein? O DBS, mas eu acho que você tem razão. Acho que você tem razão, eu acho que... Eu acho que ele é melhor para o cara de cinético. É muito difícil programar o cara muito de cinético pós-op. E se o DBS desligar, diminuir quando você deu a levodopa, vai ser fantástico, diminuir a energia. Esse tremolantão, o cara treme... Bom, enfim, vamos ver, né? Talvez você vai estar, digamos, para o paciente tremor dominante, você vai ter um intermediário entre o que é o Adaptive DBS para um paciente rígido cinético e o Continuous DBS. É um Adaptive DBS, mas com trem de ondas muito próximos, né, com intervalo entre estímulos muito curtos. E, às vezes, com uma reduçãozinha dessa, você consegue, digamos, reduzir discinesia, reduzir outros efeitos colaterais, né? É aquela coisa, né? Quanto mais a gente avança, né, Rubens? Hoje, algo que você diz assim, é direcional, né? Direcional, vamos dizer, há uns 5 anos, eu dizia direcional, para mim, eu acho que não é uma coisa tão importante, né? Hoje a gente vê que é importante, porque conforme você vai tendo resultados que vão melhorando em termos de qualidade, você vai querendo mais, né? Sem dúvida. E realmente você vê que ele mostrou que diminui a disartria, provavelmente por causa disso, porque o cara tá ótimo no tremor, mas está com um pouco de disartria. Se reduzir um pouco a energia em alguns momentos que melhora o tremor, a impressão dele no final vai ser que melhorou a fala. Então também tem essa questão. Talvez quando começar a usar, você vai falar, pô, realmente o adaptativo para tremulante também é melhor. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa? A gente já está indo... Otani, alguma consideração final aí que você quis fazer? Tá tudo em cima. Acho que foi bem claro, né? Bem. Tá bom. Karina? Não, Quer tudo encerrar certo. aí? Parabéns de novo, Otani. Ótima apresentação. Obrigado. Perfeito. Bom, gente, então, quando que é, Karina, o próximo? Né? Segunda ou sexta-feira do próximo mês, o que vai dar dia 12 de novembro. Vai ser o próximo Journal Club. Mais Perfeito. detalhes a gente vê mais para frente.
Tá bom. Gente, uma ótima sexta a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.